E aí, gente, eu sou Gabriel Oliveira e hoje, como é quinta-feira, dia de TBT, eu vou compartilhar aqui com vocês um carnaval, que é o último carnaval que eu fiz, que eu assinei como carnavalesco e enredista da Riachuelo de 2018, do Carnaval de Batatais. Eu não sou o idealizador da temática, né? A temática veio pronta para mim, das pessoas da escola, as pessoas queriam falar sobre esse tema, né? Eu sou o tempo. A ideia inicial da escola era falar sobre o tempo, né? E contar um pouco algumas histórias aí relacionadas ao tempo. Eu recebi essa proposta e aí eu fiz algumas adequações, fiz algumas alterações e algumas mudanças para dentro do que eu acreditava que seria legal esteticamente. Então, hoje eu vou apresentar para vocês esse desfile. As imagens são da Rádio e TV Educadora de Batatais. E é isso. Aí no final eu volto para fazer uns comentários rapidinhos aí sobre o que eu senti dessa experiência. Então, agora eu vou apresentar para vocês o desfile do Carnaval de 2018 da Escola de Samba Riachuelo de Batatais, com o enredo Eu Sou o Tempo. Suja vida em aquarela, vem viajar, descer você. E a Riachuelo que vai falar sobre o tempo. Eu sou o tempo. Exatamente, é um tema que tem uma possibilidade riquíssima aí, tanto de montagens quanto de interpretações, e a gente sabe que a Riachuelo tem essa tradição, né, em trabalhar enredos diversificados nos últimos anos. Teve o seu auge aí enquanto escola na década de 90, né, mas que tem esse histórico aí que realmente sempre pode surpreender aqui no Carnaval da Estância Turística de Batatais. É verdade, o público sempre atento, aguardando aí as escolas. E no compasso do tempo, Riachuelo agita essa cidade. E a Riachuelo que ganhou também agora uma quadra nova, não é, para os seus ensaios, para as suas apresentações lá internas, não é, uma quadra muito bem estruturada, não é? Eu acho que foi um ganho também para a escola de samba, para a comunidade. Infraestrutura é fundamental para uma escola de samba, e a Riachuelo tem essa possibilidade, né, de ter lá a quadra para os ensaios, o centro comunitário para as estruturas, o galpão de alegoria e de ser a escola próxima ao sambódromo, né? Eles estão vizinhos aqui, pertinho, então isso dá de fato uma vantagem para a Riachuelo nesse sentido de proximidade aqui com o sambódromo. Seguir os modelos da evolução em diversidade, expressa tão bela, suja vida em aquarela. Eu acho que a noite promete grandes emoções, viu, Luciano? Seguir os modelos da evolução em diversidade, expressa tão bela, suja vida em aquarela. Fascinação, fascinação. E aí quando a gente fala da questão da pasta de enredo, né? De cara a gente vê o trabalho e a mão dos carnavalescos aqui, e do trabalho muito completo, né? Extremamente completo, extremamente detalhado, com justificativa não só do enredo, mas justificativa da estética da agremiação, toda detalhadíssima, né? Até a questão de elementos curiosos, né, que depois a gente vai mostrar com mais detalhamento, mas essa alegoria inicial, ela traz um relógio, né, com números romanos, né, e é um relógio que na entrada da cidade há um tempo atrás a gente tinha uma polêmica, né, que era o número 4 de uma maneira diferenciada do número romano que a gente está acostumado, né, que seria o Izinho e o V na sequência, né, que são o número romano aí do 4 representado por 4 Is, né? E aí tem toda a descrição dessa curiosidade, né, a respeito dessa questão de escrita no enredo, para que ninguém aponte o relógio da Riachuelo como da entrada da cidade era apontado e falar assim, olha, tem um erro aí. E vira polêmica. E vira polêmica, tá certo? Então em vários relógios o número 4 em romano aparece aí como os 4 Is e não como o I, V, né, que a gente está habituado, né? Porque no princípio a subtração que está por trás da forma IV, né, que é um conceito que surgiu posteriormente, né? Então alguns relógios mais tradicionais antigos
usavam o formato tradicional. Então toda vez que a gente retrata algo de uma determinada época, tem que se lembrar que os números romanos foram adaptados depois de um certo tempo. Tá aí então na telinha da TV Educadora, belíssima comissão de frente da Riachuelo, do Tubarão, a criação do universo, é a mitologia indígena. Yamandu, o silêncio que tudo ilumina, é o ancestral de todos os ancestrais. Num determinado dia, dentro da própria luminosidade, que é maior que qualquer sol, Yamandu quis conhecer a dimensão de si mesmo. Foi quando ele se recolheu dentro de si e viu que era vasto. E nessa comissão de frente, o Yamandu é a figura com a cor diferente aí, né? Que está em vermelho, dourado. O Yamandu é representado pelo Igor Duarte. As demais figuras são Luz Divina e os planetas Tairine Rodrigues, Bruna de Souza, Fernanda Rodrigues, Tainá Cipriano, Lana Rodrigues, Denise Correia, Janaína Silva e Tainara dos Santos. E as coreógrafas, eu falei com elas, muito simpáticas, a Laura Escatena Fávero e a Aline Fonzari. Pela primeira vez essas duas, viu, coreografando uma comissão de frente, Luciano. E já percebemos que realizaram e executaram um belíssimo trabalho, viu? Se dedicaram bastante. Vem viajar nessa emoção, seguir o roteiro da evolução, em diversidade, esperta tão bela, surge a vida em água. Vambora! Vem viajar nessa emoção, seguir o roteiro da evolução, em diversidade, esperta tão bela, surge a vida em aquarela. Vacinação, vacinação, o sol iluminar, inspiração, que fez o homem o relógio a se criar, ao passo rumo ao futuro, com frutos astros e as cartas de tarô. Em beijo, em vermelho, verde e branco, eterno amor, muito prazer, eu sou o tempo, não paro, mas sei meu valor, meu tubarão. Uma fantasia da comissão de frente feita no capricho também, né? Muito bem feita, né, Luciano? Sem dúvida, né? A gente percebe e é interessante também isso quando a gente nota o trabalho das figuras da agremiação, né? Dos carnavalescos, de como alguns elementos têm um toque, né? De cada escola mesmo e como ela segue uma linha de elementos, né? Então esse tipo de costeiro que a gente percebe na comissão de frente, ele tem muito a cara da Riachuelo, né? A Riachuelo gosta muito desse tipo de adereço, né? De um costeiro que tenha um acabamento diferenciado, esses costeiros arredondados, né? Então tem esse histórico e encaixa perfeitamente na concepção do enredo quando a gente fala aí que eles estão representando a luz divina e planetas, né? Então todo o acabamento com globos desses planetas, então é muito bacana identificar o quanto a escola consegue juntar a sua estética e a sua experiência estética com o enredo defendido. Poucos integrantes, porém cheia, né? Uma comissão volume cheia, de fantasia. muito volumosa. Era aquilo que eu dizia, né? Você sempre tem que ter esse trunfo de volume em comissão de frente para agremiação, seja na fantasia, seja no número de integrantes. Isso dá um jogo que é o cartão de visita inicial da agremiação, né? Aí que a agremiação se apresenta. A roupa enxuta, poucos integrantes, aí esses integrantes vão ter que fazer malabarismo na avenida para impressionar os jurados. Alegorias, pelo jeito, bem arrojadas, né, Luciano? Grandes. Também é uma questão que as escolas evoluíram muito, que é aumentar o tamanho do chassi dos carros, né? A partir da base, o carro vai ganhar dimensão mesmo. Todas as escolas investiram nos últimos anos nesse sentido, né? Tanto na estrutura de chassi quanto na estrutura de tamburetes, né? Que é onde ficam os destaques. Então isso já ajuda a dar volume nas alegorias e elas têm mantido isso, né? É lógico que é um investimento. Toda vez que você aumenta a estrutura, você vai gastar mais para cobrir essa estrutura. Vale destacar isso. Mas a gente percebe o quanto a criatividade das equipes se ampliou nos últimos anos de conseguir com materiais
um pouco mais em conta, um pouco mais baratos e dá efeito, né, que você nem percebe às vezes que o que está sendo usado é um material reciclado, é um plástico, é um material de custo acessível dentro do orçamento que a escola tem naquele ano. E a gente, de repente, às vezes nem percebe, não é? De tão bonito, de tão belo que fica o efeito que dá esse material. Exatamente. Aí já se aproximando aí. Primeira alegoria, casal de mestre Sala, e você acompanhando tudo aqui na telinha da TV Educadora. Imagem digital, minha gente. Em alta definição, viu? É isso aí. E também um diferencial na Riachuelo nesse ano aí, que é a comissão de frente seguida, né, de mestre-sala e porta-bandeira. Tá certo? É sempre uma questão que tem que se tomar muito cuidado, né, por espaçamento, para nenhum invadir a apresentação do outro, nenhum perder o seu ponto específico dentro da apresentação. A comissão de frente representa os planetas do nosso sistema solar, como a gente falava, só que a comissão vem com 8 planetas. O 9º planeta, que é a Terra, que é Gaia, é a porta-bandeira ali representada. Então também tem essa conversa dentro do enredo nesses elementos, tá certo? Gaia, a Terra, e Urano, o céu. Mitologia nórdica. Porta-bandeira é a Gaia, é a Tamara Cipriano, e o mestre-sala é o Urano, é o Caio Cipriano. É a filha do mestre e presidente da agremiação Salim, a netinha da donadora também fazendo bonito aí, olha, uma pequena gigante, Luciano. Exatamente, tá toda a família aí, né? Tenho certeza que feliz, mas tensa, né? Porque a família tá segurando vários quesitos na mão aí, representando a agremiação. Mas aí a gente vê a simpatia do mestre-sala. E com uma escolha interessante, né? Pode ver que nenhum dos dois tem adereço de cabeça, né? Porque muitas vezes a gente tem até isso, né? O adereço de cabeça atrapalha a evolução. No caso da porta-bandeira, pode enroscar no pavilhão, né? Então isso dá uma liberdade maior, e se é a concepção da fantasia, sem problema, não há problema nenhum em optar por uma fantasia sem adereço de cabeça. E mestre-sala e porta-bandeira, uma evolução, vamos dizer, trabalhosa, não é? Exatamente, exatamente. E aí o abre alas, né? Nizara Nidembu, glória ao Senhor do Tempo, é a mitologia africana, abrindo aí a alegoria da Riachuelo. A alegoria que representa o grande altar dedicado a Kendembu, em tons cruz e ornado com máscaras, búzios e dentes. As bandeiras brancas são a representação da bandeira do tempo, e a árvore gameleira compõe a alegoria de forma desmembrada nas composições. São as raízes do passado, as folhas do presente e os frutos do futuro. Nessa alegoria temos como destaque as raízes do passado, as folhas do presente e do futuro, que são Raíssa, Bianca, Alcione, Marielle, Lucas e Gabriel. E o destaque principal, Anderson. E já temos ala na tela, ala 1, Rio de Magma, Éon Adeano. Adeano, que deriva do grego Hades, que significa inferno. Isso se deve ao fato de que no princípio do período de formação do planeta, a Terra era uma massa incandescente. Os tons vermelho e laranja predominantes fazem referência ao fogo, e o verde representa o enxofre. E aí o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, primeiras águas, o Éon Arqueano. É quando a vida surge pela primeira vez na Terra. Porta-bandeira Caroline e o mestre-sala Dodô. E aí sim, a gente lembra, né, que nesse caso, o segundo casal, ele não pontua, não é? Ele pode tirar pontos no quesito de fantasia, entre outros itens, né? Então tá aí com adereço de cabeça, não tem medo aí de ser prejudicado nesse sentido. A ala 2 pintando aí, olha, fantasia, organismos multicelulares, Éon proterozoico. Proterozoico, Luciano. Nomes difíceis, né? Caracteriza o surgimento dos primeiros seres multicelulares.
Essa ala aí, organismos multicelulares, é coreografada e formada por casais do grupo Artemis de Dança de Salão de Ribeirão Preto. Olha aí, que bacana. E uma tradição da Riachuelo, né? Riachuelo sempre procura nos seus desfiles utilizar pelo menos uma ala coreografada. E aí a parceria aí com o pessoal de Ribeirão, né? A gente reforça isso, né? O quanto é interessante parcerizar com as cidades da região, porque torna o nosso carnaval regionalizado e fortalece o nosso conceito de estância turística, né? Porque com certeza os foliões aí, né, que estão desfilando, acabaram agregando pessoas que vieram assistir, familiares, amigos que estão curtindo o nosso carnaval aqui. E trazendo novas experiências também, né, Luciano? Agregando experiência, que é importante. Isso aí. Aí chegando a ala 3, olha, a diversidade é um Fanerozoico. Aqui temos um apanhado geral das eras que brotam as folhas, flores e onde nascem os dinossauros, né? O tempo passa e extingue-se os dinossauros para o nascimento do homem. Bonito espetáculo, Luciano, da Riachuelo. Sem dúvida, extremamente criativa, né? Riachuelo sempre inovando e procurando manter algumas tradições, né? Então aí o adereço de mão, né? Que é um item que às vezes as escolas abrem mão de utilizar, né? Fez um adereço simples e funcional. O destaque de chão aí, Homo sapiens, período Holoceno, Shawana. E mais uma alegoria, né? Carro, o homem e o tempo. A alegoria é uma grande casa de máquinas com engrenagens, ampulhetas, relógios e calendários e mostra a evolução do homem na busca exata da medição do tempo, Fernando Nunes. É o destaque principal desse carro aí, ó, ponteiro da evolução, Vitor. As composições, fantasias, rodas da vida, as engrenagens, Silvana e Marília, as madrinhas da Riachuelo. Fantasia, inspirações, Dona Miriam Freiria e Dona Hilda Carneiro. Uma figura também emblemática aí da Riachuelo, a Dona Hilda. As crianças são os relojoeiros. E no detalhe a Dona Miriam aí. Já temos baianas entrando na tela com a fantasia Translação. A translação da Terra é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. E o destaque das baianas, a Silvia Carneiro, que ocupando o posto da mãe, era da Dona Hilda. Muito bem, durante muitos anos, a Silvia assumindo o posto da mãe, Dona Hilda. A Silvia que trabalhou muito, viu, na Riachuelo também, nesse carnaval. Sem dúvida. E aí uma fantasia extremamente criativa, né? Temos aí o Sol, todas têm uma terra, uma gaia lá na sua saia, né? Girando em torno do Sol. Né? Então tá extremamente descrito o que a fantasia se propõe. Eu estou impressionado aqui com a descrição, né, do enredo da Riachuelo, muito completo, muitas informações. Extremamente detalhado, parabéns à equipe de enredo da Riachuelo, dando um show de história aqui com as informações. Depois das baianas vem a ala 5, rotação, os dias e as horas. Os destaques de chão são lua cheia, lua nova, lua minguante, lua crescente, Letícia, Ludmila, Cláudia e Camila. Sou eu, o grande poder transformador. Sou eu sou o grande TV, meu criador. E tá aí a descrição da rotação, né? Que é a Terra que gira em torno de si mesma e que permite que a vida exista no planeta, tá certo? Olha aí, estamos bateria. Nos aproximando aí da rainha e madrinha de bateria, né? O sangue que corre nas veias, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, né? Rainha Tauana Cipriano e madrinha Grazi Santos. Tá claríssimo aí quem é glóbulo branco e quem é glóbulo vermelho. E vamos de bateria da Riachuelo? Vamos lá. Tubarão na tela. Ao passo rumo ao futuro.
cartas de calor. Muito prazer, eu sou dele. Não paro, mas é meu valor. Meu barão, exige respeito. Paga meu peito, sou comunidade. E no compasso do tempo, e a sua herói peça a cidade. Meu barão, exige respeito. Paga meu peito, sou comunidade. É a fantasia da bateria, o pulsar do coração, minutos e segundos. E aí, destaque de chão com a fantasia Mistérios do Futuro. As incertezas do futuro nos traz medo, assusta. O que está por vir é obscuro e reticente. Buscamos no oculto os mistérios que o futuro nos reserva. A ala O Amanhã. Como será o amanhã? Responda quem puder. Vem viajar nessa emoção, seguindo os roteiros da evolução. Tem diversidade, expressa tão bela, suja vida em aquarela. Vem viajar nessa emoção, seguindo os roteiros da evolução. Tem diversidade, expressa tão bela, suja vida em aquarela. Fascinação, o sonho não iluminar, inspiração, me fez Temos mais uma ala 8, né? Fantasia de tempos de glória e do futuro triunfal. Sou vermelho, verde e branco, eu sou brasileiro Riachuelo. É preciso buscar no passado de glória as referências para construir o futuro. A Riachuelo fala do trecho do samba de 96, primeiro que ela se consagrou campeã do carnaval aqui da Estância Turística de Batatais, época de fato da criação da Estância Turística. no compasso do tempo, e a chueira de dessa cidade. Eu do barão, exige respeito, bato no peito, sou comunidade. E no compasso do tempo, e a chueira de dessa cidade. Sou eu, o grande poder transformador, sou eu. Olha o carro 2, eu sou o futuro. Sonho de criança se torna realidade entre naves espaciais, luzes e robôs. Destaque principal, eu sou o futuro, aí com a Daniela. Composições com as fantasias Sentinela do Futuro, Thaís, Tauna e Raíra. Crianças, o futuro nas mãos, ou o que eu quero ser quando crescer. E aí tem uma curiosidade aí com as crianças, né? Eles fizeram uma pesquisa mesmo perguntando com cada criança o que ela queria ser quando crescer. E elas estão fantasiadas na escolha de cada coisa. Então a gente vê umas aí com jalequinho de médico, de enfermeira, né? Outras fantasiadas de bailarina. Então cada um com o seu sonho. É isso aí, super importante. Passo rumo ao futuro, dos lados e as cartas de calor. É, fechando aí com o futuro. Tubarão. E a gente percebe nas crianças também como é importante, né, esse dado do carnavalesco, né? A gente poderia pensar que nessa questão de cada criança escolher uma profissão, a gente ia ter uma salada visual, mas procuraram uma unidade de cores, o branco e o verde, né, para dar a caracterização de cada profissão escolhida aí pelas crianças. Então isso causa essa unidade sem prejudicar o visual da escola e permite fantasias variadas nessa última alegoria. Muito legal. Bom, Luciano, vou me ausentar um pouco daqui, que eu vou tentar agora lá na dispersão, Fernando. Lá com o presidente, das expectativas dele aí para esse desfile. É isso aí. Eu aproveito aí para fazer uma saudação ao carnavalesco Gabriel Oliveira, né, e responsável pela belíssima montagem desse enredo, de toda a estruturação, desde a pesquisa, né, bibliográfica aqui, né, Gabriel realmente é um grande talento do nosso carnaval, né? A gente tem que fazer toda a saudação
ao Gabriel pelo belíssimo trabalho realizado aí à frente da Riachuelo nesse ano e realmente parabenizar cada detalhe do riquíssimo enredo apresentado aqui na Passarela do Samba. Fascinação, o sol a lua iluminar, inspiração, que fez o homem o relógio brilhar, ao passo rumo ao futuro, os astros e as cartas de tarô, e vejo em vermelho, verde, branco, eterno amor, muito prazer, eu sou dentro, não paro, mas sei meu valor, meu tubarão, exige respeito, bato no peito, sou comunidade. E no compasso do tempo, e a chueira agita essa cidade. Meu tubarão, exige respeito, bato no peito. Tá aí no detalhe, Dona Miriam, uma das figuras tradicionais da escola, né? A Mônica, sua filha, já foi presidente da Riachuelo e hoje faz parte da diretoria aí como secretária da agremiação. O sopro divino criador, me fiz presente antes mesmo da existência, a criação do universo fui essência. No encanto, a luz divina, teve espaço, sigo a história, o passado eu trago na memória, vem viajar nessa emoção, seguir no roteiro da evolução, em diversidade, desperta tão bela, surge a vida em aquarela, vem viajar nessa emoção. A próxima agremiação a se apresentar aqui na Passarela do Samba será a Unidos da Liberdade, né? Então nós destacamos aí, se algum integrante da Liberdade ainda não está na concentração, corra, pois a escola já está fazendo o seu aquecimento, tá certo? Assim que a Riachuelo deixar a Passarela do Samba, a Unidos da Liberdade já começa o seu desfile e é fundamental a presença de todos os integrantes. Muito prazer, eu sou tempo, não paro, mas sei meu valor. Meu tubarão, exige respeito, bato no peito, sou comunidade. E no compasso do tempo, e a chueira agita essa cidade. Meu tubarão, exige respeito, bato no peito, sou comunidade. E no compasso do tempo, e a chueira agita essa cidade. Sou eu, o grande poder transformador. Sou eu sou o divino criador. Me fiz presente antes mesmo da existência. Carnaval na Educadora é Samba Show. Nós observamos o sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves cada vez mais tomado pelo público. Nós temos ainda 4 agremiações para realizar o seu desfile nessa noite: Unidos da Liberdade, Acadêmicos do Samba, Unidos do Morro e Castelo. Lembrando que todas as agremiações desfilam nessa noite. Amanhã nós teremos a tradicional apuração a partir das 16 horas e na próxima semana desfile das campeãs, tá certo? Na semana que vem, a partir de sexta-feira, nós continuamos com o Batatais elétrico, tá certo? Com sexta, sábado e domingo com a apresentação de trios elétricos aqui no Sambódromo e na segunda-feira desfile das campeãs do Carnaval 2018. É um novo formato, uma nova experiência para o nosso Carnaval aqui de Batatais nesse ano de 2018, com uma semana de antecipação aí dos desfiles, das apresentações, 7 dias de festa aqui na nossa estância turística. Exige respeito, bato no peito, sou comunidade. E no compasso do tempo, e a chueira agita essa cidade. Meu tubarão, exige respeito, bato no peito, sou comunidade. E no compasso do tempo, e a chueira agita essa cidade. Sou eu, o grande poder transformador. Sou eu
Eu sou fruto divino criador. Me fiz presente antes mesmo da existência. Na criação do universo eu fui aceita. No encanto da luz divina, em espaço, sigo a história. O passado eu trago na memória. Vem viajar nessa emoção, seguir os roteiros da evolução. Em diversidade se expressa a novela, surge a vida em aquarela. Vem viajar nessa emoção, seguir os roteiros da evolução. Em diversidade se expressa a novela, surge a vida em aquarela. Fascinação, o sol a lua iluminar, inspiração, e fez um homem um relógio se criar, um passo rumo ao E nós temos aí o finalzinho da apresentação da Riachuelo. A gente percebe que a escola segurou um ritmo um pouquinho aí na etapa final, né? A escola está com 40 minutos de desfile. A gente sempre lembra que tem um tempo mínimo e máximo da escola realizar o seu desfile, né? Então, às vezes, a escola realmente usa essa tática, segura um pouquinho mais para a conclusão. Aí a gente sempre fica naquele cuidado, né? Nós temos uma cabine de jurado, nós vemos ali no cantinho do vídeo, né, essa cabine de jurados, e eles também estão avaliando a escola, a evolução nesse final, né? Eu não consigo visualizar daqui quais são os quesitos nessa última cabine, mas a escola pode correr algum risco aí, né, se segurar demais o ritmo nessa etapa final, mas também não pode sair antes do tempo mínimo para não ser prejudicada. e fiz presente antes mesmo da existência. A criação do universo fui essência. No encanto da luz divina, em espaço, sigo a história. O passado eu trago na... Bom, esse desfile é um desfile que ficou em quarto lugar. É um desfile que foi feito de uma forma bem diferente, assim, porque durante o período de pré-carnaval eu não estava na cidade, eu estava fazendo um curso em São Paulo, e aí eu fui coordenando todos os trabalhos ali, junto com a equipe que estava trabalhando comigo, né, nesse desfile, na preparação desse desfile. Então eu fui comandando tudo e passando informações para eles, todas via WhatsApp, tudo pela internet, né, por arquivos, e aí pelos arquivos eu conseguia entender metragens de tecidos que iam ser colocados nas alegorias, né? O pessoal de barracão me mandava as imagens das fantasias enquanto elas eram preparadas ali, né? Pra gente ir trocando essa ideia. Esse desfile ele ficou em quarto lugar, né? Como eu já falei, infelizmente, porque não era um desfile para ficar em quarto lugar, ele só ficou em quarto lugar por algumas falhas humanas de pessoas da própria escola que acabaram não aparecendo no dia do desfile. Acho que porque o Carnaval de Batatais sempre teve um histórico de ter alguns atrasos, né? Demorava muito de uma escola para outra, e a Riachuelo, como tinha ficado em último lugar no outro carnaval, ela era a escola que abria o desfile. E aí, nessa gestão, né, desse carnaval, a ideia era que não tivesse atraso. Então o desfile começou exatamente no horário que estava previsto. E aí, como as pessoas estavam acostumadas com atraso, elas estavam em casa e não apareceram. Simples assim. Então a gente perdeu 4 décimos em enredo por conta da falta de alguns elementos, né? Que dá para perceber aí. A gente tinha madrinha e rainha de bateria, uma vestida de vermelho, outra vestida de branco. Só a de branco apareceu, né? A de vermelho atrasou, chegou, a escola já estava no meio da pista, não tinha como ela entrar. A mesma coisa aconteceu com 2 destaques das fases da lua, que eram 4 fases, e apareceu só 2, as outras 2 também chegaram atrasadas, né? A escola já estava, o meio da escola já estava no meio da avenida, e aí não dava mais para entrar. A gente teve um problema com o destaque de alegoria que não apareceu, e infelizmente uma baiana que era da escola, que era de confiança da escola, e que no dia do desfile foi lá pegar a fantasia dela, levou para casa e chegou na hora, não apareceu. Então a escola automaticamente perdeu um ponto pelo regulamento, pela falta de uma baiana. O regulamento previa 15 baianas e a gente estava só com 14. Então essas coisas acarretaram a escola a ficar em quarto lugar.
sem a perda desses pontos, a escola seria segundo ou primeiro lugar. E aí eu não tô falando porque fui eu que fiz, não. Até porque não foi eu que fiz sozinho, né? A ideia é minha, os desenhos são meus, né? Os desenhos das fantasias e das alegorias, mas eu precisei de uma equipe. E aí eu tinha uma equipe competente que trabalhou comigo e acredito que foi uma das equipes mais competentes que eu trabalhei, né, no carnaval, pelo histórico, né, dos últimos carnavais ali. Foi um barracão super tranquilo, sem briga, sem estresse, que é uma coisa que não é muito comum no carnaval. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é o último desfile que eu fiz físico, porque depois agora nos próximos vídeos eu vou postar os vídeos, os compactos dos desfiles do carnaval virtual, que é para onde eu transportei a Escola de Samba Riachuelo, principalmente porque para 2019 a gente já tinha um enredo, infelizmente não teve carnaval e esse enredo ficou guardado, e aí em 2021 eu resolvi fundar a Riachuelo Virtual para colocar esse desfile na passarela virtual, já que a gente já tinha samba gravado, já tinha desenho pronto, então a ideia foi aproveitar tudo isso e não desperdiçar essa ideia. Espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem. De vez em quando eu vou vir aqui para dar barraco. Eu sei que o barraco vai engajar muito mais do que isso aqui, mas eu espero que vocês consigam compartilhar e curtir. Obrigado!